pessoal, eu sou a Geisa Silva e hoje eu estou aqui no Ele Pode Tudo podcast. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, que tem um significado muito importante para mim, na minha vida, na minha família. E hoje ela disse o sim dela, está aqui para eu fazer essa entrevista e compartilhar com vocês aí de casa tudo que Deus tem feito na vida dela, através dela. E eu estou aqui hoje com a nossa pastora, Alice Fernandes. Amém. Muito obrigada pelo seu sim. Por aceitar vir aqui no nosso podcast, transbordar. Eu sei que tem muitas coisas sobre a sua vida, mas eu vou deixar o restante que você mesmo se apresenta. Sim, ok. Meu nome é Alice Fernandes, né? Sou casada com o Maurício, o paizão, como todos o conhecem. Temos 2 filhos, o André Fernandes e a Aline Fernandes, né? Um casal de filhos. Somos casados, vamos fazer 40 anos de casados agora em junho. E já estamos juntos há 44 anos. Então, é uma grande história de amor, né? Sim. Com muitos testemunhos que a gente tem passado nessa vida, né? Muitas coisas, né? Muitas coisas Deus tem feito. Sim. E assim, o nome dela é Alice, mas ela é conhecida como a Mãezona. Eu gostaria que você falasse, Mãezona, primeiro o porquê desse nome. Então, desde que nós nos convertemos há quase 20 anos, né? 18 anos e pouco, nós sempre trabalhamos com o Ministério de Família, né? Sim. Desde a igreja que a gente se converteu, lá em Cabo Frio, na Metodista, Betel. E como a gente sempre lidou com o Ministério de Família, então sempre ficou essa questão da gente ser mesmo um paizão e a mãezona. E quando o nosso filho, o André, foi abrir a Igreja Lagoinha em Cabo Frio, ficou mais forte ainda esse nome, né? Porque como nós éramos os pais do pastor, né? Do pastor André, e aí ficou o paizão e a mãezona, né? E esse nome a gente trouxe e tem sido aqui também, né? Nos Estados Unidos, a gente tem levado esse nome com muito carinho, né? Do paizão e da mãezona da igreja. Sim. Assim, eu acho que é a paternidade, né? Essa questão da paternidade que aflora muito na nossa vida, né? O Maurício é essa pessoa amável, amorosa, então todo mundo trata o paizão e aí atrás do paizão tem uma mãezona, né? Uma mãezona. E, gente, assim, o abraço deles curam, porque sempre que a gente chega na igreja, eles estão lá na frente, tanto o paizão quanto a mãezona, abraçando a gente, acolhendo. Eu acho que além do abraço é o gesto, porque quantas pessoas não têm o pai, ou não teve essa convivência com o pai ou com a mãe, né? E isso é muito importante. Eu creio que é um ministério muito lindo que Deus está fazendo na vida de vocês. Amém. Mãezona, conta um pouco pra gente, né, para as pessoas que estão nos assistindo, como que foi a sua conversão e como começou todo esse chamado. Amém. Nós éramos espíritas, né? Toda a nossa família, do lado do Maurício, do meu marido, era espírita. Nós fomos espírita durante muitos anos, né? O André e a Aline nasceram e tiveram a infância deles, né? Nesse meio. Apesar deles não gostarem, eles não gostavam de ir, de participar, mas teve um dia em que nós recebemos o nosso chamado, né, e que a gente se converteu e nossa vida mudou completamente. Primeiro foi eu e Maurício, né, que aceitamos a Jesus, e depois veio o André e a Aline, né, logo a seguir. E foi, assim, um mover completo na nossa vida, né? Na nossa família. E quando isso aconteceu, foi vocês 2 juntos tomar a decisão de ir a uma igreja? Como que foi esse processo? Conta um pouco pra gente. Então, primeiro eu fui num café da Donep, né? Eu fui convidada para ir no café da Donep. Eu tinha até uma resistência com o evangélico e tal. Nunca me imaginei ser evangélica. E eu fui nesse café da Donep e lá a gente tomou um café. Foi uma tarde muito gostosa com mulheres. E depois teve um testemunho. E após o testemunho eu fiquei muito tocada. E eu levantei a mão e aceitei a Jesus ali naquele momento. Só que eu sempre falo, dessa conversão ali naquele momento, nada mudou na minha vida, porque eu não sabia o que era aceitar Jesus naquele momento. O que significava de fato. E depois, Maurício, a gente perdeu uma sobrinha, né, num centro cirúrgico, né, a nossa primeira sobrinha, afilhada, ela foi fazer uma operação de coração, né, um transplante, e ela veio a falecer. E a família dela era espírita, e como a gente também. E nós, nesse momento de luto, nós fomos... nossa cunhada nos levou para uma igreja lá em Niterói, uma igreja pequenininha e tal. E aí nós fomos lá, toda a família. E na saída, a minha cunhada perguntou para o Maurício, cunhado, você quer aceitar Jesus? Aí ele falou,
quero. Aí nós voltamos para a igreja e ele fez ali, aceitou Jesus. Mas a mesma coisa, Não nada, sabia o que nada ele mudou estava na nossa fazendo. vida, porque a gente não tinha conhecimento nenhum. Sim. Né? E aí nós voltamos para nossa cidade, em Cabo Frio, e fomos convidados a participar de um culto lá na Metodista Betel, lá em Cabo Frio, e nós fomos. Aí sim, aí quando nós chegamos lá, novamente houve o apelo, e nós dois juntos levantamos as mãos e fomos à frente. Foi uma grande festa, tinha muita gente conhecida nossa lá, amigos, né? E aí, a partir daquele dia, sim, nós fomos direcionados para uma classe, né? De escola dominical, nós fomos orientados, nós fomos discipulados, e aí realmente houve a transformação na nossa vida, né? Que aí, a partir daquele dia, nós aprendemos, né? Que não precisava só aceitar Jesus, tinha que ser transformado, né? Uau, é um processo, pouco a isso, pouco, né? É um processo. E esse processo levou quanto tempo até realmente vocês entenderem o que é a palavra, o que é a verdade, né? O que é o caminho, a verdade e a vida? Então, com a nossa conversão, assim, foi muito nítido, né? O nosso transformar, né? Todas as pessoas, as famílias, os amigos, perceberam essa transformação, né? Foi muito rápido? Foi muito rápido, porque se você bebe, você não bebe mais. Se você faz algumas coisas, fala algumas palavras, né? Não sai mais da sua boca, né? Porque da onde jorra uma fonte de águas limpas, né? vivas, não pode ser outra coisa, a não ser isso, né? Então, a gente foi sendo transformado dia após dia, os nossos filhos foram vendo essa transformação e chegou a alcançá-los, né? E foi onde o André se converteu, conheceu a Kezinha, né? Através do pai da Kézia, né? Que foi quem fez a nossa cura e libertação. Então, foi todo um processo em que toda a nossa família foi resgatada, né? Foi transformada. E assim, falando, ela entrou agora em um assunto que é muito importante para mim, que eu não sei como que eu vou lidar com isso hoje. Eu tô até tentando achar a melhor forma de falar, senão esse podcast eu vou mais me emocionar do que tudo, né? Então, assim, você falando da forma que você aceitou Jesus e levantou a mão e você não sabia nem de fato o que isso, onde isso ia te levar, não é verdade? Da mesma forma fui eu também e a minha família. Quando eu aceitei Jesus, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu achei que era somente assim, eu quero Jesus na minha vida e tudo bem. Achei que era algo simples, né? Eu mal poderia imaginar que Jesus ia transformar a minha vida, a vida da minha casa, a vida da minha família. E assim, esse podcast para mim hoje é muito importante, porque eu orei por esse dia, eu pedi ao Senhor, e eu creio que o Senhor já tinha preparado esse dia. E assim, eu tenho um carinho muito grande pela sua família e pelo seu filho, André Fernandes, porque foi através dele, através da Lagoinha Miami, que eu tive um encontro com Jesus, que o meu esposo, a minha filha, teve um verdadeiro encontro com Jesus. Até então, eu tinha frequentado outras igrejas, mas eu não tinha sentido a mesma coisa que eu senti lá. E o André, ele costuma falar que muitas vezes você não está no caminho e ali seguindo a Cristo porque não te apresentaram Jesus de uma forma correta. Ele é irresistível. Né? Que Jesus é irresistível, depende de quem apresenta. Então, para mim, hoje eu fico muito feliz porque o André, ele me apresentou um Jesus irresistível, no qual eu me apaixonei e estou na caminhada até hoje para a honra e glória do Senhor. Então, assim, isso para mim é muito importante. Eu não poderia deixar de falar isso e agradecer a sua família pelo seu sim. O dia que você foi na igreja e levantou a mão, o seu sim impactou vidas, impactou a minha vida também, da minha família, e vai continuar impactando milhares de vidas, eu creio. E aí, conta pra gente, mãezona, falar mãezona porque a gente tem uma certa intimidade, né? Conta pra gente, mãezona, como que foi essa conversão do André, dele ir pra igreja? Passou pela sua cabeça que aquele dia que você tomou esse passo de fé, ia levar tão longe essa transformação? Então, o André, a gente sempre ouviu falar, desde que a gente casou, que a gente tinha promessas de Deus sobre a nossa vida, né? E a gente não entendia, a gente não era evangélica, a gente não entendia o que eram essas promessas, né? Sim. Quando a gente tinha 3 anos de casados, a gente quis engravidar, né, do nosso primeiro filho. E eu lembro que quando eu fui ao médico, eu já estava grávida do André, né? Acho que quase 3 meses. E aí que o médico foi pedir todos os exames, né? E eu fui fazer os exames e eu descobri que eu estava com toxoplasmose, né? E isso há 36 anos, ele tem 35. Sim. Então, há 36 anos atrás, era uma coisa que os médicos ainda não sabiam bem como lidar com isso. E aí o médico falou para mim, olha, eu aconselho vocês a abortarem. Né? Meu Deus. Então, a gente falou, não, a gente quer o nosso filho, que a gente não sabia se era um filho ou uma filha, né? Do jeito que Deus vai mandá-lo.
E aí, com o passar dos anos, a gente foi entender o que são as promessas de Deus, né? Porque Deus já tinha promessas antes mesmo dele estar no meu ventre. Desde Deus o já ventre. tinha promessas sobre a vida dele, né? Sobre o chamado dele, sobre o ministério Aleluia. dele, sobre as nossas E a vidas, palavra né? de Deus diz isso, né? Isso, que antes de que a gente possa estar no nosso ventre, Deus já tem liberado sobre a vida dele promessas, Amém, né? amém. Então, com o passar do tempo, o André, eu falo que ele foi um menino muito intenso, né? Então, quando ele chegou na adolescência dele, ele deu um pouco de trabalho pra gente. Como porque todo jovem, todo né? Mas é jovem. normal, sim. Se descobrindo, então, com bebida, dirigindo, essas Sim. coisas, mulheres. Então, a gente deixou um pouco a Aline de lado, a nossa filha, naquele momento, e dedicou um pouco mais de atenção ao André, sim. porque estava necessitando mais, né? E, graças a Deus, foi passageiro. Logo, ele Amém. conheceu a Kézia, ele estava com 18 anos, eu acho que 18, Com 20 anos, ele já estava casando. E ela é uma mulher de né? Deus, de vem de uma Deus, família vem do berço cristã, evangélico, a família sim, toda. Então, sim. ele foi... o pai dela foi o discipulador mesmo, né? Pastor Gideon foi o grande discipulador do André, ensinou a ele muitas coisas, a orar, a buscar, a fazer jejum, a se quebrantar na presença do pai, né? E eles cresceram juntos, com 20 anos ele casou, então muito jovem, né? E mesmo assim, a gente ainda não sabia onde tudo isso ia chegar, né? A Aline também se converteu, então toda a nossa família estava servindo ao Senhor, né? Sim. E o André, depois de casado, já tinha Cecília, ele foi pastorear em Niterói, né? Na Lagoinha lá de Niterói, e depois ele foi enviado para cá, para Miami, né? E aí na época nós viemos com eles também para ficar 2 meses aqui, para dar um suporte, né? Ele estava em Orlando ainda. Sim. E ficamos 2 anos e meio sem estar com eles, né? À distância, eles aqui e a gente lá. Né? Foi naquele período da pandemia, da Covid, né? Que aí tem uma longa história. E como que Deus falou com você para te trazer para cá? Então. Como foi? Conta um pouco, eu sei que tem muita história, gente. Tem muita história. Não sei se está dando para ficar bem explicadinho. Na época antes da Covid, a gente planejou vir para cá para ter um tempo sabático, passar uns 2, 3 meses aqui. E nós compramos até passagem de milha naquela época, né? E quando a gente estava com tudo preparado, mala pronta, tudo preparado, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? É verdade. Aí, quando a gente ia marcar o dia da gente viajar, entrou a pandemia. E aí a passagem não valia mais, porque tinha que fazer quarentena, né? Os nossos planos, assim, foram adiados por um tempo, né? Sim. E veio o período da pandemia e o Maurício pegou Covid, né? A gente estava se planejando para vir para cá. E nesse período ele pegou Covid, foi um período bem difícil, porque... Quando ele pegou Covid, ele estava no Brasil? Estava no Brasil. Eu pensei que ele estava Não, aqui. não, a gente estava no Brasil planejando vir para cá, entendeu? Aí ele pegou a Covid e ficou muito mal, ele ficou com 75% dos pulmões comprometidos, ele foi direto na UTI, né? E nesse tempo, o André estava aqui em Miami, na igreja de Miami, orando, intercedendo pelo pai, e eu lá no Brasil, né? Eu também peguei Covid, mas fiquei com 25% dos meus pulmões comprometidos. E nesse período, Geisa, foi assim um tempo que eu posso falar que eu tive mais intimidade com Deus, sabe? Foi um tempo em que eu senti um refrigério, uma paz que excede todo o entendimento. Um cuidado. Um cuidado, né? De Deus. Sim. As pessoas não entendiam, elas me ligavam e eu estava sempre serena, falando assim, glória a Deus, Ele está bem, Ele vai ficar bem, sabe? Deus está no controle de todas as coisas. E eu lembro que a minha irmã, as pessoas ligavam e eu falava, olha, eu não posso fazer nada, só o Espírito Santo é que pode soprar a vida sobre o meu marido. Sim. Né? Então, assim, foram dias que eu me entreguei mesmo na presença do Pai, só eu e Deus, pela vida dele. E eu me recordo, né, que eu até vou falar do livro, né, que tem toda essa trajetória, né? Sim, claro. Eu me recordo que um dia o hospital, todas as tardes, me ligava para me dar o parecer de como ele estava, que a gente não podia fazer visita. E quando chegou numa tarde, eles me ligam e falam assim, olha, o seu Maurício não está reagindo bem, a oxigenação dele está muito baixa, as taxas dele estão muito descontroladas, né? A glicose dele está muito alta. Então, se ele não responder, se ele não melhorar, nós vamos ter que entubá-lo. Meu Deus. E aí eles colocaram um catéter nele, né, na cava profunda e tal, prepararam ele já para o próximo processo, que seria esse. E quando eu recebi aquela mensagem, Geisa, eu não aceitei, né? Eu falei, não, eu não aceito isso, Senhor. E aí eu tive um papo direto com o Papai do Céu.
E foi, assim, um grande mover, sabe? Todas as igrejas se mobilizaram. Em O André oração. aqui entrou em oração. As igrejas de Cabo Frio, o pastor, todo mundo, assim... Olha o poder da oração, né, Todo Mãezona? mundo se Sim. uniu em um propósito de oração pela vida dele. E eu me recordo que o Espírito Santo me acordava todas as madrugadas, né? Tipo assim, 4h30 da manhã. Eu acordava, ia para minha varanda e ficava ali tendo um tempo com Deus, escrevendo. E eu me recordo que teve um dia que o dia estava amanhecendo e eu olhei para o céu e falei assim: Senhor, a partir de hoje eu não aceito mais nenhuma resposta vinda dos homens. Eu não quero mais resposta dos homens. Eu só quero respostas vindas do céu, resposta vinda de Deus. E aí foi muito lindo, porque 2 pombas pousaram na minha varanda, no meu apartamento. E eu fiquei assim, né? Eu tirei uma foto e elas bateram asas, assim, bem forte e voaram. Tipo, elas vieram trazer uma Trazer mensagem, uma você mensagem de confirmar. que eu estou ouvindo as suas e orações, a pomba, né? ela significa o Significa Espírito Santo, né? E aí eu Uau. chorei muito. Eu falei: Senhor, o Senhor está ouvindo as minhas Ai, meu orações. Deus, Obrigada, que Pai. lindo. Foi muito lindo. E aí, logo assim, o meu telefone tocou, o telefone do Maurício, que estava comigo, eu estava com os 2 telefones, era o pastor Márcio Valadão. Né? Sim, O sim, pastor eu Márcio sei. Valadão, que me ligou, falando: filha, aquele jeitinho dele, né? Sim. Vamos orar pelo Maurício. Eu falei: vamos, pastor. Então, coloca as mãos, intercede por ele, que eu vou estar daqui orando. E eu creio que vocês ainda vão vir aqui na igreja para dar o testemunho de cura do Maurício. Amém. Eu falei: eu creio, pastor. E aí nós oramos e terminou a oração. Eu continuei ali na minha varanda, no meu devocional. E eu lembro que eu recebia mensagens, música, sempre tinha um louvor, alguma coisa para edificar a minha fé e fortalecer, né? Sim. E eu fiquei nesse propósito, sempre de oração. E passaram-se 2 dias, eu recebi um dia a ligação do hospital. Ele não foi entubado. E eles me ligaram assim: olha, nós estamos precisando de algumas coisas para o Maurício. Eu falei: sim. O que vocês estão precisando? E o meu funcionário estava na porta, que ele veio pegar alguma coisa de banco para levar, né? E aí eu falei: Arthur, espera um momentinho, que eles estão precisando de alguma coisa no hospital. E aí ela falou assim: olha, o seu Maurício está precisando de lenço umedecido, de fio dental, de escova, de não sei o que. Aí eu falei: ué, meu marido Então voltou! Glória a E Deus! aí foi lindo, né? Aí eu comecei a ligar para todo mundo. Eu falei: glória a Deus, ele voltou, ele tá bem! Sim. Né? E depois desse dia, logo 2 dias depois, eu tive a notícia que ele estava de alta. Meu né? Deus! Pode vir buscar o seu Poucos dias Maurício. depois, poucos dias. Ele seria entubado e houve essa oração, né? Todo mundo, o mover de Deus. E 3 ou 4 dias depois, eu recebo a ligação que ele estava de alta. Olha o poder da oração. Né? Foi assim, muito lindo. Vocês aí que estão nos assistindo, se você está gostando desse bate-papo, já deixa o seu like, encaminha esse vídeo para mais pessoas, comenta o que você está achando e olha o poder da oração. O que a oração pode fazer na vida de uma pessoa, né, mãe? É isso. Pode mudar tudo 100%. Com certeza. E, Geisa, nesse período, né, em que Maurício passou internado, que eu fiquei só em casa, né, eu e Deus sendo cuidada, mimada, porque todo dia eu falo assim, eu sou uma pessoa muito ativa, né? Você vê que eu gosto de ajudar. A minha linguagem do amor é servir, né? Então, nesse tempo, foi como se o Espírito Santo falasse assim: acalma, filha, que agora eu vou cuidar de você, né? E era muito lindo, porque todos os dias chegava na minha porta. Era uma cesta de café da manhã, era uma torta que deixavam lá, era um mimo, era um cuidado, sabe? Todos os dias eu recebia um cuidado que deixavam na minha porta para lembrar que eu estava sendo cuidada, mimada por Deus. Enquanto eu estava cuidando do meu marido, Deus estava cuidando das pessoas para cuidarem de mim. Então, foi assim, um momento muito lindo. E, como até você comentou, Mãezona, fala sobre o livro, né? Sim. Como que surgiu esse livro, né? Esse livro, eu vou lançar ele agora dia 12 de julho, aqui nos Estados Unidos, né? Essa história começou nesse período de Covid, né? Sim. Então, quando nós viemos para cá, o Espírito Santo finalizou, vamos supor, esse ciclo, quando eu cheguei em Cancún, né? Ali finalizou um ciclo da nossa vida, né? Sim. Quando nós entramos na Terra Prometida, que era os Estados Unidos, que a gente não sabia, que a gente até então a gente achou que a gente vinha para cá, porque o nosso filho estava aqui, a nossa nora estava aqui, né? Os nossos netos estavam aqui. Então, ficou assim muito bem sinalizado para mim que até ali era um ciclo, né? E que a partir dali começaria um novo ciclo. A nossa vinda para cá,
Deixa eu te explicar como que aconteceu, Sim, né? conta um Porque pouco pra gente. a Sim. gente fala assim, como que vocês foram para os Estados Unidos, né? Naquele momento parecia impossível. Que eu vejo muitas pessoas perguntam assim, como vocês vieram para os Estados Unidos? E outras pessoas perguntam se seu filho está no Brasil, por que Isso, vocês não vão estão embora lá? morar lá? Isso, então. Conta um pouco. Aham. Quando, nesse período em que teve a Covid e tudo, eu estava um dia no salão, antes da Covid, eu estava no salão e eu recebi uma mensagem no meu Instagram. E a mensagem falava assim, posso te ligar? Aí eu falei, era uma mulher, eu falei, pode. Passei meu WhatsApp e ela me ligou. Ela falou assim, olha, meu nome é Rafaela, você não me conhece, tá? Mas eu te acompanho pela internet, eu te Olha acompanho o pelo poder da Instagram. internet. E eu vejo que você não conhece o seu neto, o Benício, na época estava com 5 meses, né? 4 meses, tinha nascido aqui nos Estados Unidos, e eu não Sim, conhecia, conheci só a Cecília que conviveu com a gente. Sim. E ela falou assim, eu gostaria de te abençoar uma viagem para lá, para os Estados Unidos. Aí eu olhei e falei, eu pensei assim, eu falei, olha, mas é muito caro, porque né, eu e meu marido, a gente tem que fazer quarentena. Aí ela falou, não, eu quero abençoar vocês com tudo. Meu Deus! Essa pessoa eu nunca tinha visto na minha vida. Ela já conhecia o André, que ela já Sim. tinha estado aqui na Lagoinha, Miami, por um Certo. período, né? Uhum. O André já tinha sido pastor deles, dessa família aqui. E eles aí estavam morando lá em Dubai. E ela, Geisa, cuidou de tudo pra gente, de tudo. Ela comprou a nossa passagem, tá? Pra Dubai? Para Cancún. Eu falei Dubai. Ela que morava em Dubai. Sim. Comprou para Cancún, né? Para o México. Ela comprou a nossa passagem. Ela pagou nosso teste de Covid. Ela pagou excesso de bagagem. Ela botou a gente no hotel, à beira da praia, com all incluso, tudo incluído. A gente não gastou nem um copinho d'água. A gente precisou pagar. O cuidado de Deus, Gente, né? cuidado de Deus, né? Como Deus cuida e Ele coloca pessoas no nosso caminho para nos abençoar. Para nos abençoar. E aí a gente chegou aqui, né? Então, quando nós chegamos aqui, dia 21 de março de 2021, né? No comecinho de março de 2021. Nós chegamos achando que a gente vinha para estar com o nosso filho, né? Eu netos também, quando e nora. vim para aqui, achei que era por outro motivo. É isso, então. Mas, assim, a gente brinca. Hoje mesmo eu estava no café com as meninas, eu estava falando isso. Eu falei assim, Deus, ele tem os sonhos, né, pra gente. Basta a gente confiar. Está disponível. Está disponível, né? Quando o Maurício teve a Covid, eu lembro que eu estava dirigindo o carro e o Espírito Santo falou nitidamente para mim, eu estou dando a segunda chance para vocês, né? Para vocês me servirem, né? Forte, né? E aí eu cheguei em casa, ele estava deitadinho na cama, usando ainda aquela aparelhinho, né, para fazer respiração e tal. E eu falei para ele, amor, vamos para os Estados Unidos para ficar? Aí ele olhou para mim e falou assim, ué, vamos. E aí, a partir daí, a gente se mobilizou para que isso acontecesse, né? A gente, e Deus prepara tudo, que Ele prepara colocou a tudo. mulher lá para te ligar, que nem te nem me conhecia, conhecia, para nunca preparar tinha as visto. passagens, tudo, e fazer você chegar aqui. Até aqui. Porque quando Deus dá a visão, quando Ele chama, Ele dá a provisão também, isso, né? Que coisa linda. E foi tudo se encaixando. A gente deixou a igreja lá, deixamos amigos, fizemos um culto de ações de graça, que foi lindo, onde o Maurício depois vai testemunhar como que foi a palavra que ele recebeu, né, de profecia já nesse culto que foi de envio pra gente. E é isso, e nós chegamos aqui, a Lagoinha só tinha Miami ainda, não tinha Deerfield, né? E nós chegamos ali naquela igreja, que estava começando, saindo do período de pandemia, né? Onde o André tinha feito aquelas lives, tinha alcançado muitas vidas pela internet. E nós chegamos aqui para dar mesmo paternidade para aquelas pessoas que estavam ali, né? Muita gente sozinho, sem família, com a família longe. E principalmente aqui, Maisônia, que eu vejo que é um país que as pessoas são tão carentes, né? Tem muitos imigrantes, muitas pessoas, o seu pai ou a sua mãe mora no Brasil, ou já perdeu seu pai e sua mãe, assim como eu perdi a minha mãe no Brasil, eu não consegui ir ver, né? Ela nos últimos dias de vida dela, então eu fiz o velório da minha mãe por FaceTime. Então, assim, às vezes é uma dor que a gente, imigrante, tem aqui, vocês vieram para, né, sanar um pouco essa dor e curar essa dor das pessoas. Essa dor é muito difícil. Por exemplo, eu quando estava na quarentena, eu perdi o meu irmão mais velho. Eu saí de lá, tinha deixado ele doente, né? Sim. E ele veio a falecer, e isso que você falou, a gente se despede à distância, né? A gente sofre estando longe. A minha mãezinha ainda vive, tá lá no Brasil, que bênção, né? Muito lúcida, muito bem, é um presente. É um presente se fala de Deus, sempre, tá lá. E aí eu vejo também, Maisônia, que hoje, né, ela veio para dar um apoio na Lagoinha Miami, mas hoje ela faz parte da Lagoinha Denfield também, que é aqui, né, em outra região da Flórida. E é uma bênção também, né? A Lagoinha tá crescendo muito.
muito em vários lugares dos Estados Unidos. E conta pra gente um pouco, você não tem vontade ou desejo de morar no Brasil ou tudo é no tempo do Senhor? Isso, então, algumas pessoas perguntam assim, quanto tempo que vocês vão ficar aqui? Porque os filhos estão lá, né? Minha filha está lá, o meu filho está lá, minha nora, meus netos, né? Os netos. Estão todos lá. E a gente fala assim, o Espírito Santo, ele não mandou, não sinalizou ainda que é pra gente se mover, né? Então, eu creio que o propósito dele em nos trazer para cá foi muito maior do que só estar com os filhos, né? Sim. Porque os filhos são flechas que a gente lança, né? Por mais que a saudade doa, né? Por mas mais o propósito de Deus é maior, né? Sim. O ministério dele na nossa vida é maior, né? Sim. Então, assim, a gente tem um coração muito tranquilo. A saudade aperta, mas eles sempre vêm. Também, né? Isso, sempre estão aqui. A minha filha vem agora em julho, né? Sim. E a gente está sempre perto. E eu vejo assim, é tão lindo a relação de vocês com os filhos, falando um pouco de paternidade, além de vocês fazerem esse papel de paternidade na igreja, eu vejo a sua relação com a sua filha, com o seu filho. Sempre foi assim ou foi depois de Jesus? Como que é? Então, isso aí dá outro podcast. Dá até aquela inveja boa, assim, a gente olha e fala, que sonho ter uma mãe. Dá outro podcast, mas vamos né? ver se eu consigo resumir aí para que o público entenda, né? Sim, que eu quero que você fale do livro também. Isso, então. A relação com a minha filha é... Com os filhos em então, si, com o André, amor. Assim... A gente teve um relacionamento sempre melhor, bem e tal. Com a minha filha, eu tive um processo durante alguns anos que a gente teve um distanciamento, né? Porque ela teve um problema, um relacionamento, né? Sim. Ela teve um relacionamento, que era um relacionamento abusivo. E também ela morou em outro lugar distante. Isso, ela morou em vários países, né? em vários lugares, e a gente ficou um tempo sem estar juntas, né? Sem ter muito contato. Isso, então. Mas é porque eram várias coisas que precisavam ser curadas e tratadas. Então, tem 2 anos que ela saiu desse relacionamento e voltou verdadeiramente pra gente, né? Amém, pra Jesus então, também. Pra Jesus, então, inteiramente. Hoje ela mora em São Paulo, Sim. né? Tá lá na igreja com o irmão. E uma menina curada, sarada, linda, maravilhosa, Está curando outras mulheres. De Jesus em live, isso. Sim. A gente fez uma live agora, tá até no Instagram dela, né? Sim. Aline F. Fernandes, oficial. E, nossa, muito lindo a minha live com ela, a gente falando sobre cura, sobre restauração, sabe? Sobre a gente respeitar as individualidades e as diferenças, né? Daquela época pra agora. Isso, porque o que era o conflito era esse, que eu sou muito diferente dela. Cada um tem uma personalidade, Demais. né? E agora a gente aprendeu a amar e respeitar uma outra, né? Temperamentos. Então, isso, eu sou sanguínea, né? Eu também. Colérica, sanguínea. Tudo. Eu também sou sanguínea. E assim, eu vejo, mas às vezes a gente até acaba se culpando e pensa assim, poxa, por que eu errei? Por que eu não fiz algo diferente na minha família ou com meus filhos? Mas eu também tenho um rapaz que já é casado e uma filha. E hoje eu olho pro meu esposo e eu falo, gente, como a gente errou, como eu errei. A gente erra tentando acertar. Entendeu? Só que a gente não sabia, a gente não conhecia, a gente não conhecia a verdade, a gente não conhecia Jesus verdadeiramente. Então, acho que a gente chega a um ponto assim, a gente tem que se perdoar também. E ter a humildade de chegar para eles e falar assim, filho, me perdoa, eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Com certeza. E daí para frente, como a palavra de Deus diz, eis que faço algo novo, uma coisa nova, tudo se faz novo. Amém. É isso. Né? Mas assim, não poderia deixar de falar, é admirável ver a relação que hoje você tem com ele, com ela, o carinho. Filhos, o meu esposo sempre fala, nossa, eu vejo o paizão, quando via o André lá em Miami, nossa, ele chamava o paizão começava a chorar, coisa mais linda, a gente todo tem uma mundo relação, chora. graças a Deus. E a minha filha também agora, Sim. ela me liga 3, 4, 5 vezes por dia, Sim. entendeu? Se ela vai sair, ela me liga, se ela chega, ela liga. Isso é bênção. Se eu vou me arrumar, eu pergunto, filha, tá bom? Aí ela dá dicas, ela me ajuda nas escolhas, né? Tudo. Mãe, isso tá bom, Que isso não lindo, tá. sim. Entendeu? Então ela tem sido assim uma grande ajudadora na E minha uma vida. amiga, E uma né? amiga. Hoje nós somos verdadeiramente amigas, né? Sim. Então a nossa família, graças a Deus, tá vivendo uma boa fase, bênção. né? Mas, Ana, eu sei que vocês têm muitos testemunhos. Eu sei que vocês também cuidam de casais. A gente depois pode até, quem sabe, marcar um outro podcast para falar só sobre relacionamento e casais e família, que hoje eu vejo é uma dor muito forte na sociedade, né? Filhos, família, paternidade, engloba muitas coisas. Mas eu gostaria que você falasse sobre o seu livro, o que vai ser seu livro, quando vai ser o lançamento, sobre o que é. Conta pra gente. Então, esse livro, ele nasceu na época da pandemia, né? Como eu falei, quando eu vim para cá, ele já estava com o esboço dele
pronto. Eu deixei até com uma amiga lá no Brasil para ela... Você começou no Brasil. Comecei lá, Uau. comecei e ele foi até eu chegar na quarentena, Certo. né? Depois eu só dei uma atualizada, mas eu entendi que esse livro, esse processo era até ali, né? Então, esse livro fala do período da Covid, da nossa conversão, da nossa família, até a gente chegar aqui, né? Então, agora em junho, a gente faz 40 anos de casados, né? Uau, é uma vida! É bodas de esmeraldas, né? Uau. Então, eu falei, eu quero comemorar as nossas bodas. A gente vai fazer um culto de ações de graça lá na igreja. Vai ser no dia 12 de julho, cai numa sexta-feira. Sim. Né? Então, vai ser aberto para a igreja, a gente vai fazer... E eu vou fazer o lançamento do livro. Sim. O livro, mesmo dia? No mesmo dia. Vai ser um Certo. culto e no final do culto é o lançamento do livro. Certo. O nome do livro é Um Amor para a Vida Toda. Uau, tudo a Uma ver com história de você. amor, superação e milagres, né? Então, assim, são 44 anos que a gente está junto, né? Eu conheci o Maurício, eu tinha 16 anos. Nossa, eu já tenho 60, gente. Né? Fiz agora. Então, é uma vida inteira, Todas né? juntos. Todas juntos, Então, são 44 anos e, assim, disso, muito amor, muita superação e muito milagre, né? Sim. Então, no livro, eu conto um pouquinho sobre essa história, né? E... para finalizar ele, fala um pouco sobre essa volta da minha filha para mim, né? Como Sim. mãe, como amiga, né? Nosso relacionamento restaurado, Sim. né? Tem a parte do Maurício também falando sobre um pouquinho, finalizando lá no livro. Então, o livro está assim, lindo. Tá lindo, sabe? Lindo, É um lindo. filhinho que nasceu, né? Sim. Então, ele está muito bonito, já está indo já para a editora. Para finalizar né? os detalhes. Para imprimir mesmo, ele já está todo finalizado, né? Uau. E dia 12 de julho vai ser o lançamento. Você que está nos assistindo, você é nosso convidado para ir lá, né? No vamos dia fazer 12. cobertura, vamos Segue ela, ó, a gente vai deixar o Instagram dela aqui, né? Alice F. Fernandes. Sim. Ponto a gente vai FC. deixar aqui, ó, para você ir lá, seguir ela, perguntar que dia que é e vai lá prestigiar essa mulher de Deus, né? Mas, Ana, conta um pouco pra gente como que foi esse chamado pastoral de vocês, né? Sem ser o ministério de paizão e mãezona do coração, eu vejo que vocês foram consagradas a pastores, né? Um tempo atrás, foi lá em Orlando. Isso já era um desejo do coração de vocês? Vocês imaginavam? Ou não? Como que isso aconteceu? Então, o Maurício que é muito bom para falar isso, né? Deixa depois ele contar porque isso é um sonho dele, deixa ele daqui a pouco, no próximo podcast, ele vai falar um pouco sobre isso. Sim, muito bom. Eu vejo que foi lindo. E assim, às vezes a gente faz planos para nossa vida, né? Assim como eu creio que vocês também tinham planos no Brasil, vocês eram grandes empresários, né? E Deus muda a rota e muda os planos, né? Como que foi isso na vida de vocês? Quando Deus falou pra gente vir pra cá, nós temos uma empresa no Brasil, a Litoral Corretora de Seguros, ainda né? tem? Sim. Nós temos ela, nós estamos casados há 40. Quando eu conheci Maurício já trabalhava com seguros. Então, a corretora de seguros tem mais de 40 anos, né? Ela tá lá em Cabo Frio, tem 2 sobrinhos nossos que tomam conta, que administram lá pra gente. Maurício cuida daqui pela internet, né? Nós temos alguns imóveis lá também, que estão alugados, a gente administra daqui. Então, nós temos a nossa vida lá, mas a gente continua acompanhando, né? Tudo por aqui, entendeu? Sim, é bênção, né? Porque às vezes eu vejo assim, o chamado ministério pastoral, ele requer também muito tempo, né? Muita atenção. Um dia desses eu estava falando com o paizão, ele falou, hoje eu já fiz 4 visitas, nem almocei. E às vezes não dá muito tempo assim cuidar de empresa, mas que bom que vocês conseguem, né? Lá, graças a Deus, está tudo sendo isso é bênção cuidado, também. né? E aqui a gente, assim, eu falo, quando a gente faz com amor, parece que fica mais leve, né? Sim. Parece não, tem certeza, Com né? certeza, sim. Porque quando você faz o que você gosta, não é trabalho, né? É dedicação mesmo, é o chamado, servir, né? O servir. Entendeu? Então, a gente faz isso com muito qual amor. a importância de servir, de estar atendendo pessoas, casais? Que vocês, como pastores, vocês atendem sempre pessoas, casais, que estão passando por alguns momentos difíceis, né? Conta pra gente um pouco sobre. Então, a gente, assim, se sente muito feliz que nós somos um casal que, graças a Deus, a gente se dá muito bem, né? Sim. Ninguém é perfeito, né? Não existe casal perfeito, não né? Existe. Todo mundo tem, às vezes, as suas diferenças, mas a gente é um casal que a gente se ama muito. Então, a gente gosta de cuidar de pessoas, né? Então, é um prazer
quando chega alguém para a gente pedindo ajuda e que a gente pode ajudar, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo uma família que a gente consegue restaurar, Ou uma sabe, família um que está casamento. terminando, né, destruída, e você Isso, a vai lá, gente leva uma consegue, através de palavra. uma palavra, de conselhos, no gabinete. A gente tem cursos, né? Na igreja a gente disponibiliza cursos para noivos, para casais, né? Certo. Comunicação conjugal. Então, eu acho que é muito importante o casal estar sempre se reciclando, né? Sim. Tendo tempo de qualidade com o marido e a esposa, né? Com os filhos Sim. e sempre se reciclando também, porque é importante. A gente nunca sabe tudo, né? A gente Nunca. sempre precisa E eu aprender vejo mais. assim, o melhor exemplo que existe é o seu testemunho, tipo, é a sua vida. Tem até o pessoal costuma falar assim, pregue sempre, se necessário usar as palavras. Mas eu creio que mesmo sem usar as palavras, o nosso testemunho vivo é a nossa vida, é vocês dois, sabe? É lindo assim de olhar, de ver. Nós, como casal, assim, eu, meu esposo, acaba nos inspirando Amém. também, né? E muitas outras pessoas. E é bênção, é muito bom estar no caminho do Senhor, estar ali, né, servindo, fazendo, edificando. Amém. Mas, Ona, e para quem não vai à igreja ou não frequenta a igreja, o que você poderia dizer para essas pessoas que estão nos assistindo? Olha, eu canso de falar. Eu falo assim, outro dia me perguntaram assim, se você tivesse a experiência que você tem hoje, qual o conselho que você daria, né? Se você fosse mais nova. Eu falo assim, olha, eu teria aceitado a Jesus antes, né? também. Porque, né? Quanto tempo, quantas escamas, né? Que a gente tem nos olhos e a gente acha que a gente está livre e está preso, né? Quando nós somos evangélicos, não, nós é que somos livres, porque nós podemos tudo. Escolher, né? Mas Sim. a gente tem escolha, né? Então, mas eu não faço porque você não pode fazer, eu não faço porque eu não quero algumas escolhas. Essa é a verdadeira liberdade, Isso, né? Porque existe uma falsa liberdade. Muitas pessoas acham assim, eu sou livre, eu bebo, eu uso droga, eu vou pra festa, eu faço isso, faço aquilo. Não, Eles isso é são uma presos, prisão. né? Uma prisão, porque eles dependem daquilo para ter alegria. Às vezes a gente sai, né? Domingo mesmo, a gente estava lá no restaurante depois do culto. Nossa, é uma alegria, todo mundo brincando, rindo, sabe? Falando de coisas agradáveis, Sim. né? Alegres. Com e aquilo leveza, ali, né? isso. E aquela alegria não é passageira, né? Sim. Não vai ter nada que vai ter o efeito para aquilo passar. A gente é uma alegria constante, né? Amém. Então, assim, eu acho que o maior apelo que a gente pode fazer para as pessoas é conhecer o Jesus, né? Amém. Esse Jesus que a gente fala que ele é irresistível, Irresistível, é isso. Sem religiosidade, né? Isso. Eu acho que é isso. A religiosidade que afastava muitas pessoas, né? Muita. Não pode isso, não pode aquilo, você é proibido disso, né? Isso, eu lembro assim, antigamente, né? Eu não vim de um lar cristão, eu nunca fui assim, né? Nunca me mostraram Jesus dessa forma, ou a palavra, ou a verdade. E eu lembro assim, eu olhava os crentes e eu falava assim, meu Deus, misericórdia, não quero ser crente. Não, aquela saia lá embaixo do pé, né, com a Bíblia embaixo do braço, não tem vida. Igreja, casa, igreja, não pode nada, não pode fazer nada. E eu vou morrer sem fazer nada, eu pensava assim. E, ou seja, mal eu poderia imaginar que ali é onde habita a verdadeira felicidade. Momentos difíceis a gente vai ter, a gente sempre vai ter. A própria palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, contudo tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Então, nós vamos passar por dias difíceis, vai vir lutas, mas maior é o que está em nós do que o que se levanta contra nós. Então, se a gente permanecer na palavra de Cristo, nós também vamos vencer, né? Isso, e assim, eu olhava e falava, crente não, jamais. E olha eu aqui hoje, um podcast cristão para vocês aí de casa, falando né? de Jesus, falando de Jesus, paguei com a língua para honra e glória do Senhor, né? E paguei com alegria ainda, paguei com a língua com alegria. Mas, Ona, que honra esse bate-papo, sabe? Eu quero muito te agradecer pelo carinho. Eu quero pedir ao Senhor que te abençoe, que ilumine você, a sua família, a sua vida, que você possa cada dia mais continuar sendo essa pessoa humilde que você é, porque eu vejo que não é uma farsa, não é de mentira, a gente sente. Quem é de verdade percebe quem é de verdade, né? Se você está ali só para agradar, para fazer, fingindo, e de repente eu te convido para vir no podcast ou para ir na minha casa tomar um café, às vezes a pessoa, não, é diferente. Quando é de verdade, a gente percebe. Eu vejo que vocês se esforçaram. Você tirou o seu tempo para vir aqui hoje, para, né, estar honrando também. Não, então, um tudo prazer. faz parte do princípio da honra. Eu peço ao Senhor que abençoe vocês, cuide de vocês, a saúde de vocês e que Ele possa abrir as portas do céu na sua vida e que nada os falte. Muito obrigado. Você gostaria de deixar um recado final para as pessoas que estão nos assistindo? Olha, eu sempre gosto de falar que o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus, né? E aqui
nós estamos cumprindo o nosso chamado, né, o nosso propósito de levar a palavra de Deus por onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, né? É isso. E eu convido você, que ainda não conhece, né, a figura, né, ou a presença do Espírito Santo, que você faça uma visita a uma igreja, que você possa ouvir mais da palavra de Deus, porque Deus apresentado da forma correta, Jesus mostrado da forma correta, ele é irresistível. E eu posso comprovar isso com a minha vida e a vida da minha família. É Nós fomos isso. transformados, né? Então, é o melhor testemunho que eu posso dar, é esse, de É transformação. isso. Não é sobre igreja, não é sobre Não, placas, é denominação, sobre nada disso. Cristo. Ah, sobre Cristo, sobre Que Jesus. ele muda É vidas, isso. ele mudou a dela, mudou a Amém. minha, uma improvável, e ele pode mudar a sua vida também, que Amém. está nos assistindo. Amém. Ele pode mudar a sua casa, a sua família, né? Traçar uma nova rota para a sua vida. Basta você dizer sim. Eu já estou quase Isso. fazendo um apelo. Você quer aceitar Jesus aí que está nos assistindo? Amém. Se você Pode quiser, botar. levanta a sua mão. Que a gente vai cuidar, Que a gente vai orar por pegar o você. contato, vai cuidar Não é isso? deles. Mas, Ana, muito obrigada mais uma Obrigada, vez. meu Que Deus amor. te abençoe. Amém. Foi uma honra. Amém. Muito obrigada. Vocês que estão nos assistindo, deixa o seu like, comenta, compartilha se esse vídeo edificou a sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.